E se eu te dissesse que um dos personagens mais famosos do mundo, que há mais de 3 décadas faz milhões de pessoas rirem, pode na verdade esconder sinais de uma condição séria? Homer Simpson, o pai atrapalhado, preguiçoso e explosivo de Springfield, pode não ser apenas o burrão clássico da TV. Há fãs, críticos e até especialistas que enxergam nele sinais claros de autismo ou até mesmo TDAH. Por muito tempo, a gente se acostumou a rir do Homer pelo jeito infantil e irresponsável. Ele esquece coisas simples, toma decisões absurdas e parece viver em um mundo só dele. Mas quando olhamos mais de perto, esses traços deixam de ser apenas engraçados e começam a se encaixar em características de pessoas neurodivergentes. Homer tem enorme dificuldade em entender sarcasmo e metáforas. Raramente percebe as emoções dos outros e vive reagindo fora de contexto. Isso lembra muito as dificuldades de processamento enfrentadas por pessoas no espectro do autismo. Além disso, ele sempre demonstrou problemas de aprendizado. O ensino tradicional nunca funcionou para ele, e em vários episódios, fica claro que sua mente simplesmente não opera como a das pessoas consideradas típicas. Há também os comportamentos repetitivos, como bater palmas, dançar em momentos aleatórios ou se fixar em uma ideia até a exaustão. Para muitos fãs, isso é o que chamamos de autoestimulação, um sinal comum entre autistas. Homer também não parece ter consciência de como suas ações são vistas. Aquilo que o faz feliz, por mais estranho que seja, é vivido com naturalidade. Mas há outra teoria igualmente forte: a de que Homer tem TDAH. Ele é extremamente desatento, impulsivo e cheio de disfunções executivas. Vive começando coisas e largando pelo caminho, se mete em riscos sem pensar nas consequências e não consegue manter foco no dia a dia. Por outro lado, existem momentos em que ele entra em hiperfoco e se mostra surpreendentemente criativo. No episódio em que tenta virar inventor, por exemplo, ele se dedica de forma intensa e até consegue criar algumas coisas úteis. Esse contraste entre distração extrema e picos de produtividade é muito familiar para quem convive com TDAH. Esse comportamento também se reflete em sua relação com Bart. Em um episódio da 11ª temporada, Bart chega a ser oficialmente diagnosticado com TDAH e medicado. Muitos fãs apontam que isso reforça a hipótese de que a condição pode ser genética e que Homer, como pai, também exibiria traços claros do transtorno. E não para por aí. Em Father Knows Worst, ele sofre uma alteração no paladar e se torna um super taster. Ou seja, qualquer comida com sabor se torna insuportável e ele passa a comer apenas pratos sem gosto da cantina da escola. Isso é praticamente um retrato de hipersensibilidade sensorial, algo muito associado ao espectro autista. Há também o fator cultural. Homer participou de uma paródia direta da Beatlemania em Homer's Barbershop Quartet, mostrando sua fixação com o tema. Não chega a ser uma obsessão permanente com os Beatles, mas serve como exemplo de como a série brinca com interesses fixos, outro traço comum em discussões sobre autismo. Esse tipo de apego intenso e repetitivo a um único tema é uma característica frequentemente associada ao autismo. No campo intelectual, Homer já foi retratado com um QI de apenas 55, o que também abre espaço para outra camada de interpretação: deficiência intelectual combinada com TDAH ou autismo. Essa mistura explicaria por que, mesmo quando tenta se concentrar, acaba errando em tarefas básicas. E, ainda assim, paradoxalmente, tem lampejos de genialidade criativa em momentos de hiperfoco, como quando se vê obcecado em criar invenções. Mas não pense que tudo isso é só invenção de fã sem embasamento.
Em fóruns, podcasts e até artigos de psicologia, Homer é frequentemente analisado como símbolo da neurodivergência. O podcast The Neurodivergent Experience, por exemplo, já discutiu como a família inteira dos Simpsons pode ser lida sob essa ótica. Bart representando o TDAH, Lisa a criança superdotada com traços obsessivos, Maggie como não verbal e Homer como o adulto que oscila entre impulsividade, distração e sensibilidade extrema. Oficialmente, os criadores de Os Simpsons nunca deram nenhum diagnóstico ao personagem. Para eles, Homer sempre foi a caricatura do americano médio, um exagero cômico do trabalhador preguiçoso, impulsivo e malandro. Mas o mundo mudou. Hoje, quando discutimos abertamente sobre autismo, TDAH e neurodivergências, muita gente começou a reinterpretar o personagem sob uma nova ótica. E essa releitura cultural é poderosa. Porque, mesmo que nunca tenha sido a intenção dos roteiristas, Homer acabou se tornando um retrato de milhões de pessoas que vivem fora do que a sociedade chama de padrão. Um personagem que nasceu como piada, mas que hoje pode ser enxergado como representação involuntária de condições reais. No fim das contas, Homer Simpson é apenas um homem preguiçoso e estabanado? Ou será que, sem perceber, a série vem retratando há décadas sinais claros de autismo e TDAH? Talvez nunca tenhamos uma resposta oficial, mas a verdade é que, independente do diagnóstico, ele acabou se tornando um espelho para muita gente que também se sente diferente. E agora eu quero saber de você. Homer é autista, tem TDAH, ou essa teoria é só exagero dos fãs? Deixe a sua opinião nos comentários, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque ainda tem muita teoria polêmica sobre desenhos e séries que você assistiu a vida toda e nem imagina o que pode estar escondido ali.